Eu não podia abandonar minha mãe e estava consumida pela preocupação com meu pai. Por favor, você pode nos levar ao hospital? Implorei a Gael, com desespero na voz. Por um momento, Gael apenas me encarou, mas então ele assentiu. Tudo bem, disse ele, e imediatamente começou a se preparar. Obrigado, murmurei. Meu alívio era palpável. Rapidamente me preparei e juntos nos dirigimos para o hospital no carro de Gael. À medida que nos aventurávamos mais fundo na floresta, algo parecia estar errado com o carro. Desculpe, mas você pode sair e verificar o pneu dianteiro? Gael pediu. Concordando, saí do carro, fechando a porta do passageiro atrás de mim. Mas, para minha perplexidade, assim que inspecionei o pneu, Gael ligou o carro sem me deixar voltar. Ele manobrou rapidamente o veículo para a pista oposta, se aproximou rapidamente de mim e jogou minha bolsa pela janela aberta. Isso é por me acordar no meio da noite. Zombou ele antes de acelerar e desaparecer de vista rapidamente. 2 horas depois, cheguei ao hospital, meu coração batendo de medo. Lá, encontrei Gael gravemente ferido. Meu nome é Eduarda, tenho 24 anos, sou dona de casa. Depois da faculdade, fui trabalhar em uma grande corporação, mas me demiti após me casar com um colega sênior, Gael. Gael não era apenas bonito e inteligente, mas também um atleta completo, o homem dos sonhos de todas as garotas. Meus sentimentos iniciais por ele eram semelhantes à adoração de uma fã por uma celebridade, emocionada com sua presença no escritório e qualquer interação com ele. Inesperadamente, Gael se aproximou de mim um dia depois que fui designada para o departamento administrativo. Nosso relacionamento evoluiu de conversas relacionadas ao trabalho para encontros, e logo depois nos casamos. Sempre me perguntei por que ele me escolheu. Quando perguntei a ele, ele simplesmente disse, porque você me amava mais, fazendo meu coração transbordar de alegria. No entanto, após nosso casamento, um desconforto se instalou. Gael se tornou cada vez mais crítico, repreendendo-me por questões triviais como cozinhar demais os ovos ou não responder às mensagens prontamente. Ele me questionava sobre assuntos complexos, sempre apontando meus defeitos com um tom calmo, mas condescendente. Eu me via pisando em ovos, tentando desesperadamente atender seus padrões sempre mutáveis, na esperança de evitar sua desaprovação. Mal sabia eu que isso era apenas o começo do meu tormento. Tudo que eu conseguia pensar era em evitar as broncas de Gael. Isso se tornou minha única preocupação. No entanto, à medida que a exaustão me desgastava, Gael intervinha com um tom repleto de insatisfação. Sabe, Eduarda, aparências importam. Ultimamente, você parece perpetuamente cansada. O que as pessoas vão pensar? Você deve sempre se apresentar da melhor forma, como minha esposa, disse ele. Ele insistia em me comprar roupas caras, maquiagem e tratamentos de spa. Ironicamente, a única coisa com que eu não precisava me preocupar era dinheiro, graças à riqueza de Gael. Eu me esforcei para atender às suas demandas, tentando melhorar minha aparência. Consequentemente, as pessoas ao meu redor me enchiam de elogios. Eduarda, você tem um marido maravilhoso. Estou com inveja. Gostaria de ter me casado com alguém como Gael. Como eu gostaria de trocar de lugar com você. Da perspectiva delas, eu entendia sua inveja, mas a realidade era um pesadelo vivo. Desesperadamente seguindo as ordens de Gael, 2 anos se passaram. Por baixo da minha fachada sorridente, eu estava lentamente me perdendo. Então, uma noite, meu celular tocou, me arrancando de um momento de fuga para o mundo de sonhos, de volta à dura realidade. Olhando para Gael, que dormia ao meu lado, atendi a chamada. Era minha mãe, sua voz cheia de aflição. Eduarda, seu pai, ela engasgou entre soluços. Meu pai teve um ataque cardíaco e estava passando por uma cirurgia. O quê? Pai? Exclamei, meu coração disparando. Ok, entendi, estou a caminho. Desliguei e me virei para Gael, tentando manter a voz firme. O que está acontecendo a essa hora? Perguntou ele, olhando para o relógio que marcava bem mais de 1 da manhã. Desculpe, mas eu preciso ir ao hospital. Você pode me levar lá? Expliquei a situação, a desesperança colorindo minhas palavras. Gael me encarou em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Era um momento crítico para meu pai. Certamente até Gael concordaria em me levar. Embora eu tivesse carteira de motorista, não me era permitido dirigir o carro de Gael. Não posso deixar minha mãe sozinha. Estou preocupada com isso. Você pode, por favor, me levar ao hospital? Pedi novamente. Depois do que pareceu uma pausa interminável, Gael finalmente cedeu. Tudo bem, murmurou e começou a se vestir.
Obrigado, disse-eu, a gratidão me inundando. Rapidamente me preparei e logo estávamos a caminho do hospital no carro de Gael. O hospital ficava apenas 11 ou 12 quilômetros de distância, uma simples viagem de 10 a 15 minutos de carro. A estrada principal oferecia uma rota direta para o hospital, mas Gael escolheu pegar um desvio por uma estrada secundária, alegando que era mais rápido porque era madrugada. Agradeço que você esteja tentando me levar rapidamente, disse eu, apreciando sua preocupação, apesar de sua dureza. Acreditei que, no fundo, ele se importava comigo. Depois de dirigir pela estrada secundária por um tempo, entramos em uma área arborizada. Lembrei-me de Gael mencionando que essa rota era mais cênica durante nossas viagens. De repente, Gael parou o carro e pediu para que eu saísse, fechando a porta do passageiro atrás de mim. Mas, para meu choque, Gael ligou o carro sem me deixar entrar. Ele manobrou o carro rapidamente na direção de onde eu estava, completamente perplexa. Eu tinha uma apresentação crucial marcada para o dia seguinte. Ali estava eu, abruptamente acordada na calada da noite. Gael estacionou na pista oposta e se apressou em minha direção, jogando minha bolsa pela janela aberta. Essa é sua punição por me acordar no meio da noite. Zombou ele em tom frio antes de partir na mesma direção. Na luz fraca da floresta, era quase surreal como ele desapareceu rapidamente de vista. O local era em uma floresta não muito densa, e o relógio marcava quase 2 da manhã. A maioria das pessoas poderia se sentir desamparada ou até mesmo desmoronar em uma situação dessas, mas, estranhamente, senti um estranho senso de alívio. Continuei caminhando em direção ao hospital, uma distância de cerca de 10 quilômetros. Eu só conseguia pensar em chegar aos meus pais o mais rápido possível. A face raivosa de Gael foi a última coisa que passou pela minha mente quando ele jogou aquela bolsa em mim. Eu quase desmoronei em lágrimas, me perguntando o que eu tinha feito para merecer tal tratamento, mas em minha confusão, as palavras de Gael ecoaram na minha mente. É uma punição por me acordar no meio da noite. Se fosse por alguma razão trivial, seria minha culpa, mas e se meu sogro estivesse em condição crítica, passando por uma cirurgia de emergência, e minha sogra estivesse ansiosamente esperando? Gael parecia totalmente indiferente à minha necessidade de estar com eles. Suas ações estavam longe de ser normais. Eu já havia imaginado Gael como um príncipe de conto de fadas, vivendo um sonho ao me casar com ele, mas esse sonho se transformou em um pesadelo. O príncipe da vida real se revelou egoísta, admitindo que se casou comigo porque eu era sua maior admiradora, uma pessoa fácil de manipular. Eu acreditava que era amada e escolhida por ele, me esforçando para ser uma boa esposa, mas agora não me importava mais. Naquela floresta, encontrei minha liberdade. Eu não podia voltar para aquela gaiola, nem tinha intenção de fazê-lo. Enquanto caminhava apressadamente pela floresta, minha mente estava cheia de pensamentos de libertação da superficialidade da existência de Gael. Depois de cerca de 2 horas caminhando, finalmente cheguei ao hospital. Informei a equipe de emergência sobre meu pai, que havia sido trazido por uma ambulância e estava passando por uma cirurgia. Após verificar meus dados, me entregaram um crachá de visitante, que coloquei ao redor do pescoço. No corredor mal iluminado, o som dos meus saltos batendo no chão era o único ruído. 2 horas se passaram desde a minha chegada e minha ansiedade crescia. Eu me perguntava como meu pai estava e como minha mãe estava aguentando. Meu passo se acelerou naturalmente. Depois de algum tempo, vi minha mãe sentada no sofá sob uma luz fraca. Mãe, chamei, e ela olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto e um sentimento de angústia se instalando em meu peito. Há algo errado com o pai? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Não, ela me tranquilizou. Eu só me senti aliviada ao ver seu rosto. Seu pai ainda está em cirurgia? Um cirurgião apareceu nesse momento, e um surto de sangue correu do meu coração, me drenando de toda a força. Depois do que pareceu uma eternidade, as luzes na sala de cirurgia finalmente diminuíram. O cirurgião surgiu, trazendo as notícias que aguardávamos desesperadamente. A operação havia sido bem sucedida, embora levaria tempo para a condição do meu pai se estabilizar. O perigo imediato havia passado. Minha mãe e eu choramos de alívio juntas no corredor do hospital. Seguimos enquanto meu pai era transferido para a UTI em uma maca, seu rosto sereno no sono. Não havia mais nada que pudéssemos fazer além de esperar que ele acordasse e se recuperasse. Era essencial garantir que minha mãe descansasse um pouco. Eu não pude deixar de sentir raiva de Gael, pensando nas horas solitárias que minha mãe havia suportado antes da minha chegada. Levei minha mãe até a área das máquinas de venda automática, comprando-lhe um chá quente. Aqui, beba isso para se acalmar,
disse, entregando-lhe o copo. Obrigado, disse ela, bebendo seu café. Sua calma me trouxe uma sensação de alívio também. Sentamos na área do café, a luz suave do amanhecer iluminando nosso entorno. De repente, uma enfermeira se aproximou de nós. Com licença, você é Eduarda, esposa de Gael? Ela perguntou. Assenti em confirmação. Ela explicou que meu marido havia sido trazido por volta das 2 da manhã da noite anterior e eles estavam tentando me contactar sem sucesso. Apressei-me a verificar meu telefone, percebendo que havia desligado, pensando que estaria no hospital em breve. Havia várias chamadas perdidas e um número desconhecido, que descobri ser do hospital. Gael havia fornecido tanto nosso número residencial quanto celular, esperando que eu seguisse para casa. Ele provavelmente nunca antecipou que eu caminharia mais de 10 quilômetros sozinha até o hospital pela floresta. Expliquei a situação do meu pai e pedi desculpas por não atender as ligações. A enfermeira então me atualizou sobre Gael. Depois de me deixar para trás, ele sofreu um acidente a caminho de casa. Ambas as pernas estavam quebradas e ele precisaria de cirurgia. Pedi à minha mãe que esperasse e fui vê-lo. A enfermeira me levou ao quarto onde Gael estava, com a perna imobilizada, parecendo arrependido. Ele tentou falar, percebendo que eu não estava sozinha. Desculpe por te fazer passar por isso, especialmente com seu pai nesse estado. Estou feliz que você veio, disse ele, oferecendo um sorriso patético. Assim que a enfermeira saiu, o tom de Gael mudou. Onde diabos você esteve? Por que não atendeu o telefone imediatamente? Ele exigiu, acusatório. Onde você acha? Eu não disse que meu pai estava em cirurgia, obviamente eu estava no hospital. Respondi, minha voz carregada de desafio. Gael parecia genuinamente chocado com minha resposta. Qual é o problema com esse tom? Eu sempre te disse para falar educadamente e graciosamente. Eu não vou tolerar essa linguagem, ele repreendeu, tentando retomar o controle. Porque eu deveria ser educada com alguém que me enganou e me deixou em uma floresta no meio da noite. Eu não sinto necessidade de mostrar tal consideração, disse, minha voz firme. Eu não tenho mais um mestre. Eu me recuperei naquela floresta, declarei confiante, afirmando minha recém-descoberta liberdade. Mantive minha posição, proclamando minha liberdade, e o rosto de Gael se contorceu com uma raiva invisível. É isso que alguém que foi cuidado deve dizer, ele retrucou, desafiador. Bem, é isso que alguém que foi cuidado deve dizer, rebati, minhas palavras carregadas com uma nova confiança. Gael se contorceu em choque, causando dor em suas pernas imobilizadas, e soltou um grito de dor. Olhei para ele friamente, seu rosto contorcido de agonia e encharcado de suor. Acho que você teve o que merecia, disse, um riso escapando naturalmente após minhas palavras. Ri, e Gael chorou, os papéis invertidos. O que há de tão engraçado? É tudo sua culpa que estou nessa bagunça. Você não se sente culpada? A voz de Gael era chorosa, mas desafiadora. Minha culpa? Não. Acho que alguém que deixou sua esposa na floresta e correu para casa merece isso. Bem feito, repliquei, meu tom inabalável. Gael me olhou incrédulo, choque e medo refletindo em seus olhos. Sua esposa obediente, que o admirava, agora o confrontava com palavras e olhares gélidos, como se ele fosse um estranho. Ele parecia perturbado, seus olhos se movendo rapidamente pelo quarto. Percebi que ele era apenas um homem pequeno e insignificante. Senti uma sensação de vergonha por ter temido e me submetido a ele por tanto tempo. Eu quero a separação, falei firmemente. Não vejo mais sentido em estar casada com você. Vou esperar até que você tenha alta do hospital. Então, por favor, prepare-se. Enquanto isso, vou arrumar minhas coisas em casa. Não seja ridícula. Nunca vou te deixar. Você tem ideia de quanto tempo e esforço eu investi nesse relacionamento? Gael protestou, sua voz falhando enquanto se movia. Você tem algo mais a dizer? Se tiver, agora é a hora. O que vai ser? Eu desafiei, mas Gael continuou a resmungar, incapaz de responder. Nada. Então, tudo bem. Tenho que cuidar do meu pai. Cuide-se a Deus, disse, saindo do quarto com Gael gemendo de dor. Mais tarde, naquele dia, meu pai acordou e seguramos as mãos, lágrimas de alegria escorrendo por nossos rostos. Embora ele ainda tivesse um caminho a percorrer em sua recuperação, foi um alívio saber que ele estava estável. Voltei para a casa da minha família com minha mãe e compartilhei minha decisão de me divorciar de Gael. Inicialmente chocada, minha mãe assentiu em silêncio após ouvir meu lado da história e me acolheu de volta em casa.
Ela nunca havia imaginado que sua filha, que acreditava estar vivendo feliz, estava sendo tratada tão mal. Chorei ao perceber sua compreensão e por tê-los feito se preocupar, chorando até começar os preparativos para o próximo passo. Primeiro, comecei a procurar um advogado experiente em casos de divórcio, o que se mostrou surpreendentemente fácil devido a uma conexão de um amigo em um escritório de advocacia. Encontrei-me com alguns advogados e decidi por uma advogada que havia ajudado muitas mulheres como eu, sofrendo abuso emocional. Ganhei uma aliada experiente e poderosa. Enquanto Gael estava no hospital, organizei meus pertences e me preparei para deixar a casa. O desafio era provar a culpa de Gael, o que surpreendentemente se revelou fácil. Quando Gael sofreu o acidente e foi questionado pela polícia, ele disse que havia tido um acidente ao voltar de deixar sua esposa no hospital, onde ela queria estar com o pai que estava passando por uma operação de emergência. No entanto, sua história parecia fora de lugar. Afinal, cheguei ao hospital 2 horas após o acidente de Gael. Quando perguntaram onde ele estava e o que estava fazendo durante esse tempo, honestamente contei tudo, incluindo ser abandonada na floresta à tarde da noite. A princípio, a polícia ficou chocada, mas à medida que o viam, começaram a suspeitar de abandono malicioso. Muitas pessoas, não apenas a polícia, mas também aquelas envolvidas com seguros, sua empresa e outros, acabaram descobrindo a verdade. Cada vez que Gael cometia erros, eu agradecia. Dessa forma, consegui provar o quanto Gael me menosprezava, negligenciava e machucava durante nossos 2 anos de casamento. Ele foi considerado culpado por abuso emocional. Embora tenha sido um casamento curto de apenas 2 anos e eu nunca tenha tido que me preocupar com finanças, consegui garantir um valor satisfatório de pensão alimentícia e me divorciei de Gael. Depois do divórcio, voltei para a casa da minha família e cuidei do meu pai por um tempo. Felizmente, a recuperação do meu pai foi mais tranquila do que o esperado e ele parecia estar voltando à sua vida normal sem quaisquer efeitos duradouros. Seu local de trabalho até disse que ele poderia retornar após uma breve pausa, e ele estava profundamente grato por essa sorte. Por sorte, consegui um emprego no escritório de advocacia que me ajudou durante o divórcio, graças à recomendação de um amigo e advogada que havia visto minha verdadeira natureza durante minhas interações com Gael. O processo de contratação foi tranquilo. Assim, nossa família de 3 estava lentamente seguindo em frente. Gael havia perdido completamente sua credibilidade desde o nosso divórcio. Não importava o quão bonito ou talentoso ele pudesse ser, agora era reconhecido como uma pessoa terrível que não sabia tratar os outros adequadamente. Parecia que ninguém queria mais nada com ele. Um ex-colega entrou em contato, querendo conversar. Aparentemente, depois que Gael se recuperou de seus ferimentos e voltou ao trabalho, ele estava espalhando a história de que eu era uma mulher terrível que o abandonou quando ele estava ferido, apesar de muitas pessoas já saberem a verdadeira razão do nosso divórcio. Fiquei perplexa com quanto ele me subestimava, então pedi à minha advogada que lhe enviasse um aviso formal ameaçando processá-lo por difamação se ele não corrigisse sua história. Meus amigos também compartilharam a história real, e aqueles que estavam prestes a acreditar na versão de Gael agora o reconheciam como um abusador emocional mentiroso. Bem, ele ainda parecia ter seu emprego porque era competente, mas me perguntava quanto tempo ele conseguiria manter em um ambiente tão hostil. No momento, eu não estava pronta para procurar alguém novo, mas queria encontrar alguém que realmente se importasse comigo na próxima vez. Queria mostrar aos meus pais uma versão genuinamente feliz de mim mesma. Para esse dia, manteria a cabeça erguida e continuaria seguindo em frente.